Crédito para compra de animais, compra de gado especificamente, que é o que a gente mais faz aqui na empresa. Vamos falar hoje para você entender como funciona, quais são os pontos que você tem que observar e quais são os riscos que você vai ter, né? Produtor rural, se você não tiver uma orientação adequada, você pode estar correndo sério risco, tá bom? Então, primeiro ponto, existem duas formas de você adquirir animais. Você pode adquirir animal para recria e engorda, que vai entrar como custeio. A gente fez um vídeo, vou deixar o card aqui em cima para vocês, sobre o Pronamp Custeio, por exemplo, que é uma das principais linhas de crédito para você fazer compra de animais para recria e engorda. Você tem até 2 anos, lá vai estar tudo explicado direitinho. E quando você vai comprar animais para reprodução, isso já vai entrar como investimento. Então a gente pode adquirir tanto matriz de corte como de leite, e isso já entra como investimento. O que vai caracterizar isso? Principalmente o tempo. Então quando você vai comprar para os animais aptos à reprodução, o que seriam? Animais entre 25 e 36 meses ou acima de 36 meses. Esse tempo, né, que você vai poder pagar o seu projeto vai gerar em torno de 5 anos. Você pode escolher menos, mas você vai ter uma carência. A gente costuma aqui falar para os produtores rurais para trabalharem com no máximo 2 anos de carência, tá? E aí vem a primeira pegadinha, porque quando você tem um projetista que vai te orientar a pegar o máximo de carência possível, é válido, porém ele tem que explicar que esse juro, todos os juros do banco, ele trabalha com juros compostos. Então, na medida que você está tendo a carência, por mais que você não esteja pagando nada naquele período de carência, você está gerando juros, tá? E como que funcionam os juros compostos? Você vai ter um montante, tá, do seu capital, você pegou, por exemplo, 1 milhão para comprar os animais. E você aplicou um juros, sei lá, vamos botar aqui redondo de 10%. Então, você gerou os juros ali, tá? E no próximo ano, você não vai pagar nada, mas você vai acumular um montante. Então, se você está 1 milhão ali, você gerou 100 mil de juros. No próximo ano, você vai gerar os juros em cima de 1 milhão e 100. E assim sucessivamente. Então, se você tiver uma carência muito grande, quando você vai pagar a próxima prestação, você vai pagar uma pancada muito forte. Então, já a primeira pegadinha aí. Pega a carência que é necessária, somente necessária para você conseguir pagar a primeira prestação. Mas vamos lá. Então, qual é a diferença do crédito de investimento? Primeiro ponto é o tempo, 5 anos, tá? Quais são os tipos de animais que eu posso adquirir? Animais aptos à reprodução normalmente, animais de entre 25 e 36 meses. Ah, posso pegar matriz de corte? Pode. Posso pegar matriz leiteira? Pode. Posso pegar touros? E pouca gente fala. Você pode também, tá? Beleza. Esses tipos de animais a gente está falando especificamente de gado. Quais são os pontos que nós devemos observar para saber se eu posso trabalhar com esse tipo de investimento ou não? Primeiro ponto que a gente observa aqui na dinâmica é o tamanho da terra. Então não adianta vir um produtor rural aqui falar que vai botar 100 cabeças de gado em 1 hectare de terra, em um alqueire de terra, que a gente vai ter que analisar. Isso normalmente, o cara pode ser muito bom, normalmente isso não condiz. Então normalmente são animais confinados nessa situação. E isso tem uma série de obrigações que você tem que ter, como por exemplo licenciamento ambiental, dispensa de outorga d'água. Então, assim, não adianta vir querer empurrar alguma coisa, porque o analista de crédito lá do banco, ele vai saber. Existem pessoas especializadas para analisar, para saber se o projeto está coerente. Então, o primeiro ponto é analisar um índice chamado taxa de lotação, que vai indicar principalmente, né, não é isso, mas resumidamente, a quantidade de animais que cabe por hectare. E a gente tem alguns benchmarks do mercado. Então, normalmente, quando a gente vai falar aqui de animal de recria e engorda, a gente está falando de no máximo 2 UA por hectare, quando a gente está falando de animal em sistema extensivo e semi-extensivo de produção. Quando a gente fala na bovinocultura leiteira, eu tenho utilizado, caso a pessoa tenha piquete rotacionado, já trabalho com concentrado no coxo, os animais são animais já mais enraçados, de boa produção leiteira, a gente está trabalhando entre 5 e 6 UA por hectare. Lembrando que isso é uma média ano. Então, o primeiro ponto a se observar é a raça, né? A idade dos animais tem que estar apta à reprodução, tamanho da propriedade e agora também a raça. É importante a gente observar a raça, porque isso vai interferir muito no preço dos animais. Então não adianta a gente fazer um projeto falando que os seus animais, por exemplo, vou comprar uma vaca hoje, né? Na data de hoje a gente está 23 de setembro de 2023. Não adianta eu vir falar que eu vou pegar um animal de 10 mil reais, né? Que tem
Só que quando eu vou colocar no projeto, esse animal tem a produção média de 10 litros de leite por dia. Isso vai bater lá em cima e na análise, né, na análise técnica do projeto vai dar problema, certeza. E outra coisa, e vem o quarto ponto a se observar, que é a fiscalização. Você tem que comprar animais, tá, que estão condizentes com o que está escrito no projeto. Imagine se você faz um projeto de R$1 milhão para aquisição de matrizes leiteiras, de animais de alta produção leiteira que trabalham em sistema de compost barn, por exemplo, um sistema altamente tecnificado, onde os animais vão ter uma média de 35 litros de leite por dia, média de curral que a gente fala. Quando a gente está falando de média de curral de 35, só para lembrar, a gente vai ter animais abaixo disso, de 20 litros, mas vai ter animal acima de 40, de 45 litros de leite. Se você faz um projeto assim, para adquirir o recurso e chega lá, tem um monte de gabiru, com certeza isso vai dar problema na fiscalização. E o que acontece com um projeto de crédito rural dessa forma? Você tem que liquidar a operação ou adequar, tá? Então, o produtor foi lá, já gastou dinheiro, e aí, o que vai fazer? Por uma falta de orientação técnica sobre essa questão, tá? Quais são as taxas de juros? Isso vai variar muito de ano safra. Existem algumas linhas específicas que você pode procurar, por exemplo, pequeno produtor, pode procurar o Pronaf Mais Alimentos, que é muito bom. Aqui na região de Goiás, você tem uma linha chamada FCO, que ela é muito boa para você trabalhar, tem taxas normalmente tem taxas excelentes, e que você consegue um período de carência bom com a taxa de juros boa. Outra linha muito boa para você conseguir isso são Moderagro, tá? Onde você consegue adquirir animais leiteiros também. Normalmente são animais que caracterizados como PO, se não me engano. Isso pode mudar de ano safra para ano safra. Tá? Todo ano safra existem modificações do Manual do Crédito Rural, que eu posso deixar o link acima aqui também para vocês. E essas linhas podem variar as regras para ela, mas normalmente essas linhas aí são ótimas para a gente poder adquirir, tá bom? E também existem as linhas próprias dos bancos. Essas linhas próprias dos bancos, o único problema, entre aspas, em cima dela é a seguinte, que toda ela é balizada em cima da taxa de juros, a taxa básica de juros. Então o banco tem a taxa referência, que é a taxa Selic, e toda a linha de juros do banco vai ser baseada em cima dela. Então hoje, no cenário atual, em que a taxa Selic está alta, né, até teve uma baixa dela recentemente, mas ela continua alta, então essa taxa de juros das linhas dos bancos, elas também estarão um pouco mais altas comparadas com as linhas do governo. Beleza, e quais são as vantagens? A vantagem é que linha de banco, linha própria de banco, tem recurso toda hora. Linha de recurso equalizável, que são as linhas do governo, normalmente existe um ponto de corte aí onde começa a faltar verba. Imagina que todo mundo quer aquela verba e não tem para todo mundo. Então, você vai entrar numa fila. E se você está com a programação já toda organizada e precisa desse recurso imediato, então essa linha própria do banco pode ser uma solução para você. Finalizando, você tem que apresentar as notas fiscais, tá? Para a entidade que te emprestou dinheiro, a entidade financiadora, e pronto, fechou, você vai receber esse recurso e pode trabalhar tranquilamente. Lembrando que vale muito a pena você fazer uma análise antes, tá? A gente sempre orienta aqui para você não pegar mais do que você precisa, porque uma hora a conta chega. E para quem não lembra, né, o gado já chegou a estar de R$300 arroba e hoje caiu demais. Então, se você compra um animal caro e tem uma quebra dessa, recomendo que você faça uma proteção de preço também. A gente vai gravar um vídeo aqui sobre isso. E só trabalhe na segurança. E uma dica também, agora, é que está o momento ideal para a gente fazer a reposição dos animais. Então, por exemplo, a gente já chegou aqui a fazer projeto para aquisição de matrizes de corte de R$5.000. Hoje, a mesma matriz aqui no estado de Goiás, você pode comprar ela por R$2.500 com bezerro ao pé. Só para lembrar que a gente pode fazer essa reposição das matrizes, tá bom? Então, para você que curtiu o conteúdo, se você gostou do conteúdo, dá uma curtida aí, comente, pode ter surgido algumas dúvidas aí. Essas dúvidas que você comenta são fundamentais para a gente saber como está sendo entregue o conteúdo e também para a gente fazer novos conteúdos para você. Se inscreva no nosso canal e até a próxima.